Boa tarde, amigas. Boa tarde, amigos. Vamos acompanhar nesse programa especial os principais fatos que aconteceram no ano de 2022 em Gurupi e no estado do Tocantins. A nossa equipe de reportagem da CIL TV Band preparou uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano que se encerrou. Está no ar, a partir de agora, o programa CIL TV Notícias Retrospectiva 2022. 2022 foi marcado como o ano da volta dos grandes eventos e festividades que ficaram paralisados devido à pandemia do Covid-19. Vamos acompanhar agora os eventos que movimentaram a cidade de Gurupi. Entre janeiro e dezembro de 2022, a cidade de Gurupi foi palco de vários eventos culturais, religiosos, científicos que movimentaram a economia do município e trouxe alegria para os gurupienses. Nesse último final de semana aconteceu a 31ª Umandetins, a união de adolescentes das Assembleias de Deus no estado do Tocantins, Ministério de Madureira, na Catedral da Assembleia de Deus de Gurupi, que teve como tema mais que hei de comparar esta geração. O congresso contou com jovens dos 139 municípios do Tocantins. No final da tarde do último sábado em Gurupi, as principais ruas e avenidas da cidade foi palco para a 23ª Cavalgada de Gurupi. O evento é tradição na cidade e não acontecia há 2 anos devido à pandemia. A 23ª Cavalgada de Gurupi faz parte da programação da 48ª Exposição Agropecuária da cidade de Gurupi. A 48ª Exposição Agropecuária de Gurupi tem superado a expectativa de público. Com o retorno dos grandes eventos, a tradicional exposição tem fomentado a economia, podendo movimentar cerca de 100 milhões de reais nos 10 dias de evento. Durante a abertura oficial do tradicional rodeio, os espectadores buscaram um espaço nas arquibancadas que estavam lotadas. O show ficou por conta da companhia de rodeio, que interagiu com o público. O tão aguardado show pirotécnico também não deixou a desejar. Fogos de artifício que acompanhavam a batida da música emocionaram o público e também coloriram o céu. A paróquia Santo Antônio de Gurupi realizou uma carreata e uma missa em alusão ao dia de Santo Antônio, que foi comemorado até o último dia 13 de junho. A carreata percorreu diversas ruas e avenidas da cidade e, ao final, foi realizada uma missa na paróquia Santo Antônio, no centro de Gurupi. Além de ser o padroeiro da cidade de Gurupi, Santo Antônio é considerado como o santo casamenteiro e muitas pessoas fazem promessas para o santo com orações para conseguir um bom casamento. A
A mostra de resultados da Secretaria Municipal de Cultura de Gurupi lotou o auditório do Centro Cultural Mauro Cunha. A população se fez presente para acompanhar as apresentações. Atenção para os mínimos detalhes, como figurino e coreografia. Com saudade após 2 anos sem o tradicional Arraiá da Amizade, o público compareceu em massa. Nos 2 dias de festa, mais de 5.000 pessoas prestigiaram o evento. Arquibancadas lotadas e muita expectativa para as apresentações. Desta vez, muitas novidades, como o uso de toda a praça do Centro Cultural, com decoração característica e painéis. Bom também para o comércio, que se adaptou para trazer o clima de festa junina, com comidas típicas e artesanatos, que solidificam nossa identidade cultural. Em 2022 foi comemorado os 16 anos da Sil TV Band, canal 19.1, a TV genuinamente gurupiense, que ao longo de sua história busca contribuir de forma positiva na sociedade. Desde sua criação em junho de 2006, a Sil TV, canal 19.1, passou por muitas mudanças. Desde a modernização de seus equipamentos até sua equipe. Por aqui já passaram muitos profissionais. Outros iniciaram aqui suas carreiras de sucesso e hoje estão no cenário nacional. Lá no começo, programas como o Sil TV Esporte e o Sil TV Notícias já cumpriam o dever de informar a sociedade. E a receita do sucesso e longevidade é a ética profissional, sempre valorizada pela direção, e também o cumprimento dos princípios do jornalismo. Notícias, reportagens policiais, entretenimento, política e apelos sociais sempre estiveram presentes na tela da Sil TV. O reconhecimento chegou, o público acompanha e interage. O tradicional desfile de 7 de setembro, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, trouxe novidades para este ano. As escolas municipais realizaram os desfiles de forma descentralizada. Após 2 anos sem ser realizada por causa da pandemia de Covid-19, a Marcha para Jesus voltou a acontecer em Gurupi no último sábado, em comemoração ao Dia do Evangélico, que é feriado municipal. Milhares de cristãos foram às ruas para profetizar sua fé em Jesus Cristo e declarar que Gurupi é do Senhor Jesus. O evento, que já está na 5ª edição, foi organizado pela Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, junto com a MEG, Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi. Nesse ano de 2022, a Prefeitura de Gurupi realizou o maior investimento em estrutura e na contratação de mega shows gospels para a realização da Marcha para Jesus. Na manhã dessa quarta-feira, a Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizaram a comemoração do Dia das Crianças na Praça do Centro Cultural Mauro Cunha. O evento contou com o tema Um Dia no Circo. Além de brincadeiras e brinquedos, a comemoração teve ainda picolés, cremosinhos, cachorro-quente e muitas outras. A programação contou ainda com apresentações culturais e artísticas de grupos de Gurupi e Brasília. A festa de encerramento do festejo de Nossa Senhora Aparecida aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 12, em Gurupi. A missa foi presidida pelo padre Vilmário e concelebrada pelos padres Deusimar, da paróquia Santo Antônio, padre Adriano, do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, e padre Eudinei, da paróquia Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional, além da presença do diácono Wagner, na paróquia Santo Antônio.
A festa litúrgica é celebrada sempre no dia 12 de outubro, que é um feriado nacional no Brasil desde 1980. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira oficial do Brasil. Na noite da última quarta-feira aconteceu a abertura da 8ª SECTEG, do campus da Universidade Federal do Tocantins de Gurupi. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Gurupi por meio do programa Inova Gurupi, juntamente com o SEBRAE, o FT, o NIRG, IFTO e o Unitins. A Semana Integrada de Ciências e Tecnologia de Gurupi vai acontecer dos dias 26 a 28 de outubro com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O evento contou ainda com a mostra cultural, desafios de ideias, campeonato game, mostra tecnológica, mostra científica, mostra de extensão, praça gastronômica, espaço da economia criativa e apresentações. Para fechar com chave de ouro a programação de aniversário dos 64 anos de Gurupi, a Prefeitura ofereceu também shows com entrada gratuita. A noite começou com No Pagode É para esquentar. O estacionamento do Shopping Araguaia ficou lotado de pessoas que, ao som da banda, aproveitou para festejar. Com uma mega estrutura de som, iluminação, segurança e banheiros, o aniversário da cidade também fomentou a economia. Comerciantes puderam vender os seus produtos e serviços. O momento mais aguardado da festa ficou por conta da banda de renome nacional Calcinha Preta. Agora com vocês, Calcinha Preta! Que agitou, emocionou e ainda trouxe à memória músicas que marcaram a época. A programação de Natal de Gurupi foi iniciada na noite da última quinta-feira em Gurupi. A programação foi aberta de forma oficial com o tema Natal de Esperança. O evento que aconteceu no palco central do Centro Cultural Mauro Cunha, que contou com diversas apresentações e o público que compareceu em peso. A noite foi marcada com o acendimento das luzes de Natal. A chegada do Papai Noel foi o que abrilhantou ainda mais o evento. Depois das luzes acendidas, o Natal começa de verdade em Gurupi. O Natal de Esperança visa fomentar o clima natalino e levar esperança, alegria e otimismo aos cidadãos gurupienses, além de também aquecer e incentivar as compras no comércio local. Olha, mais uma vez, a política foi o principal assunto de 2022. Vamos acompanhar os vários acontecimentos da política no Tocantins. O ano de 2022, a política foi destaque na tela da CIL TV Band. Muitos acontecimentos estaduais e nacionais marcaram o nosso programa. No Tocantins, houve muitas mudanças. Ainda no ano de 2021, no mês de outubro, houve o afastamento do ex-governador Mauro Carles. Desta forma, assumindo o governo de forma interina, o então vice-governador Vanderlei Barbosa. Na época, o caso chegou a ser destaque na tela da CIL TV, inclusive na Band em rede nacional. Vice-governador Vanderlei Barbosa, sem partido, assumiu no final da manhã da última quarta-feira, dia 20, o governo do Tocantins de forma interina. O vice-governador assume a gestão após a decisão do ministro Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell,
que afastou por 180 dias o governador Mauro Carlesse do União Brasil. O afastamento de Carlesse se deu por decisão monocrática na pauta da sessão da última quarta-feira, dia 20, do STJ. Além do afastamento de Carlesse, ele também determinou o bloqueio de contas e apreensão de bens que, somados, chegam a 40 milhões. O objetivo é garantir os valores em caso de possível restituição aos cofres públicos. Ao longo dos últimos anos, Vanderlei Barbosa trabalhou em sintonia com o governador Mauro Carlesse e evitou se envolver em polêmicas. Ele foi escolhido para encabeçar ações como combate a queimadas nos últimos períodos de estiagem e representou o governo em entrega de obras e também em reuniões que o governador não pôde comparecer. Já no início de 2022, o governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse, se tornou réu em uma ação na Justiça Federal por causa de um aparelho bloqueador de sinais telefônicos que foi apreendido dentro do gabinete no Palácio Araguaia, que é a sede do governo estadual. A apreensão foi em 2018, durante uma operação da Polícia Federal. Ainda não tinha sido revelado ao público. O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse, se tornou réu em uma ação da Justiça Federal por causa de um aparelho bloqueador de sinal telefônicos que foi apreendido dentro do gabinete no Palácio Araguaia, que é sede do governo estadual. A defesa de Mauro Carlesse informou que ainda não tem conhecimento da ação e que aguarda a citação para inteirar sobre o caso. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Mauro Carlesse não informou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Ministério da Justiça sobre a utilização do bloqueador. O documento informa ainda que o bloqueador estava em cima da mesa de Carlesse no dia da apreensão, em 14 de julho de 2018. Na época, a ação investigava a liberação de emendas parlamentares na véspera de eleição suplementar daquele ano em que Carlesse foi eleito como governador pela primeira vez. Em 15 de fevereiro de 2022, na tela da Sil TV, já era noticiado sobre o pedido de impeachment do governador afastado Mauro Carlesse, que era baseados nos inquéritos do STJ, onde envolviam 2 operações da Polícia Federal, momento em que a defesa apresentou os argumentos. A defesa do governador afastado Mauro Carlesse do PSL apresentou na manhã da última segunda-feira, dia 14, os argumentos para tentar barrar o prosseguimento do processo de impeachment aberto contra ele na Assembleia Legislativa. Os documentos foram protocolados pelo advogado que representa Carlesse no caso. A apresentação foi feita um dia antes do fim do prazo. Os documentos citam o governador em exercício Vanderlei Barbosa e também o deputado Júnior Gel como tendo interesse eleitoral no caso. Agora, o relator do processo, o deputado Júnior Gel do PROS, terá 10 dias para analisar a documentação e elaborar um parecer recomendando o prosseguimento ou arquivamento do caso. Já no dia 11 de março de 2022, Mauro Carlesse renuncia o cargo. Vocês têm ouvido muitas matérias de todas as formas, mas eu quero dizer aos senhores, quando eu fui eleito em 2018, eu enfrentei todos esses adversários, todos eles, essa velha guarda, essa velha política, e ganhei nos votos. Mas eles não se contentaram pelo trabalho que eu fiz dentro do Estado. De qualquer forma, para mim, cheguei num limite. Um limite que é insuportável o ser humano aguentar tanta mentira, tanta bagunça como eles estão fazendo na minha vida. Estou me retirando do governo para que eles continuem esse governo, para que o Estado não se prejudique mais do que está. Com isso, Vanderlei Barbosa tomou posse como governador 11 de março de 2022, sendo então o governador do Tocantins. A sessão solene ocorreu na Assembleia Legislativa, horas após Mauro Carlesse renunciar ao cargo para se livrar do processo de impeachment que estava sendo votado pelos deputados. Outro marco de 2022 foi as eleições nacionais e estaduais, que aconteceram no dia 2 de outubro. Concorreram à vaga de governador do Tocantins, Carmen Hanude, do PCO, Coronel Ricardo, do PMB, Dr. Luciano Castro, do DC, Irajá Abreu, do PSD, Carol Chaves, do PSOL, Paulo Mourão, do PT, Ronaldo Dimas, do PL e Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Porém, no Tocantins, a chapa vencedora foi a de Vanderlei Barbosa, que lançaram campanha no dia 27 de julho de 2022.
O encontro de líderes do Partido Republicanos, PDT e União Brasil aconteceu em um clube no centro da cidade de Gurupi. Além de chancelar a união entre Vanderlei Barbosa, pré-candidato à reeleição ao governo do Tocantins, e o pré-candidato a vice-governador Laurez Moreira, ex-prefeito de Gurupi, e ainda o apoio da pré-candidata ao Senado, professora Dorinha. Com o afunilamento do tempo para as convenções partidárias, o fim das especulações com relação às alianças políticas. No exato dia 2 de outubro, vários cidadãos foram às urnas exercer o papel de cidadania. Além disso, várias autoridades e candidatos também foram às urnas. Desde o começo da manhã, filas se formaram no lado de fora das sessões eleitorais de Gurupi para esperar a hora da votação para o primeiro turno. Os portões foram abertos às 8 horas da manhã e foram fechados às 17 horas no final da votação. Em alguns locais tiveram grandes filas de esperas para votar. Na eleição deste ano, houve algumas novidades, como o horário que foi padronizado em todo o Brasil. Todos seguiram o horário de Brasília. Já outra novidade é que os eleitores não poderão votar com os celulares nas mãos. Eu acho que foi bem tranquilo, gostei porque eu achei que estava mais cheio, estava bem tranquilo, foi bem rápido, não foi demorado e eu achei que foi bem, muito bom. Fui chegando e já fui voltando, não deu trabalho nenhum, foi bom demais, foi beleza pura. Que não tem bagunça, não tem nada, né? Que muitas vezes levo o celular só para atrapalhar alguma coisa, né? E não trazendo não atrapalha nada, né? Foi bom demais, beleza pura. Hoje a senhora exerceu o seu direito de cidadania hoje aqui nessa manhã? Sim, senhor. Me servi, beleza pura. Não dei o trabalho, não fiquei nem na fila, fui chegando e já foi votando loguinho. No Tocantins, mais de 1 milhão de eleitores estavam aptos para votar. Destes, 891.449 compareceram às urnas e 202.897 não foram votar nas eleições deste ano. Vários políticos, lideranças e candidatos de Gurupi foram às urnas no último domingo para exercer seu direito de cidadania. Esse é um direito e um dever de todo cidadão. Poder agora, nesse dia especial, passar esse poder que está nas mãos do povo para os nossos representantes. E por que isso é importante? Porque esses representantes vão estar definindo os destinos do nosso Brasil, do nosso estado e dos nossos municípios. Então é importante esse voto livre, com consciência, escolher aquele que cada cidadão acha que é o melhor, né? E que defenda pautas que são importantes para os nossos municípios. Então estou aqui também cumprindo o meu dever de cidadã. Mais uma vez, a gente fazendo o nosso papel aqui de cidadão. Fiquei emocionado hoje quando eu cheguei num colégio ali e vi um senhorzinho de bastante idade descendo uma cadeira de roda para exercer o seu direito de voto. Isso que é democracia, isso que é cidadania. Tem muita gente que pode votar, não vota, ou outros anulam o voto. É importante que você faça a sua escolha. Tem vários candidatos, você pode fazer sua escolha, mas votar. Votar é democrático e é importante para o nosso país. E ver se os nossos candidatos têm condições de ajudar a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado e o nosso país, nosso Brasil. O governador Vanderlei Barbosa foi reeleito para governar o Tocantins pelos próximos 4 anos no último domingo. Ele venceu no primeiro turno com 58,14% dos votos válidos contra 22,50% do segundo colocado, Ronaldo Dimas, do PL. O político tem 58 anos e começou a vida política em Porto Nacional, onde foi eleito vereador. Depois migrou para Palmas, onde foi vereador por vários mandatos até 2010. Também foi deputado estadual por 2 vezes, até se tornar vice-governador e assumiu o estado após a renúncia de Mauro Carlesse. Vanderlei conseguiu 481.496 votos neste domingo, enquanto o segundo colocado ficou com 186.361 eleitores. Já no Senado Federal, a professora Dorinha, do União Brasil, foi eleita para representar o Tocantins no Senado pelos próximos 8 anos.
No dia 30 de outubro aconteceu em todo o país o segundo turno das eleições nacionais. Eleitores tocantinenses tiveram que ir às urnas votar em presidente da República. Muita gente saiu bem cedo para exercer a cidadania. As filas em cada sessão foram formadas, mas sendo bem rápido. O seu Paulo Alves fez a sua parte e exerceu a cidadania. Realmente estamos hoje aqui para apoiar o Brasil que nós estamos vivendo, por um Brasil melhor para mim, para os meus netos, para os meus filhos, para toda essa geração que está aí. Então eu peço que todos pensem, reflitam. A Carmen Lúcia é eleitora e veio acompanhada do filho. Hoje é um momento muito importante para a nossa nação, né? Esse segundo turno vai definir muita coisa no nosso país. Então é importante, muito importante não deixar de votar, vir votar e votar certo, né? Às 17 horas do último domingo, dia 30, encerrou em todo o país a votação do segundo turno para presidente da República. As urnas da segunda zona eleitoral de Gurupi foram encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral para a contação dos votos. A movimentação foi bastante intensa das forças de segurança, como a Polícia Militar e Polícia Federal. Além disso, esteve presente os mesários e equipes de apoio que estiveram entregando as urnas para deixar sob responsabilidade do TRE. A Band entrou com plantão eleições durante todo o dia e após as 17 horas começou a divulgar os resultados das urnas. Em Gurupi, no sul do estado, Jair Bolsonaro, do PL, foi mais bem votado, com 59,26%, ou seja, 26.670 votos. Lula, do PT, teve 40,74% dos votos, ou seja, 18.334 votos. Além disso, 1% votaram em branco, com um total de 464 votos. Os votos nulos somam 2,21%, com 1.028 votos. Entre os votos válidos na cidade de Gurupi, teve 96,79%, ou seja, 45.004 votos válidos. A votação em todo o Tocantins, com 100% das urnas apuradas, teve 1.094.302 eleitores. Lula venceu no Tocantins com 51,36%, Jair Bolsonaro com 48,64%. Em todo o país, Lula venceu com 50,90%, com 60.345.825 votos. Jair Bolsonaro, do PL, teve 49,10%. Os eleitores que votaram foram 58.206.322 votos. Por volta das 8h30 da noite do último domingo, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já era considerado eleito. Os eleitores do candidato saíram às ruas de Gurupi para comemorar a vitória. Um grupo de eleitores e apoiadores do PT se reuniram em frente ao Parque de Exposições. Outros comemoraram na Rua Nova, esquina com a Avenida Goiás. Esses foram os assuntos do mundo da política que marcaram o ano de 2022 na tela da Sil TV Band. Olha, esse ano também foi marcado por diversos acidentes de trânsito em 2022, seja nas rodovias que cortam o estado ou até mesmo nas ruas das cidades do Tocantins. Sem dúvida, os acidentes marcaram 2022. Alguns chamaram a atenção por acontecerem no mesmo local. No cruzamento da Rua 23 com a Avenida Guanabara, no setor Jardim Eldorado, foram dezenas de acidentes ao longo do ano. E por diversas vezes, a nossa equipe esteve no local para reportar fatos que pareciam notícias repetidas. Quem passa pelo cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua 23, muito provavelmente já presenciou algum acidente de trânsito. A movimentação por aqui é intensa em razão de vários estabelecimentos comerciais e também escolas. Muitos destes acidentes de trânsito já foram registrados por câmeras de segurança aqui no local. A maioria deles envolvendo motocicletas e deixando pessoas feridas. Já na tarde desta segunda-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado exatamente neste cruzamento. As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento da colisão. Após ser atingida pelo veículo, a condutora da motocicleta é arremessada
e vai parar dentro de um estabelecimento comercial. A batida foi entre um carro e uma moto. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 38 anos que não teve o nome divulgado conduziu o carro pela Avenida Goiás quando foi surpreendida pela moto que vinha pela Rua 6, conduzida por um homem de 33 anos que não teve o nome divulgado. Ele teve fraturas e foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ao Hospital Regional de Gurupi. Mais um acidente de trânsito registrado aqui em Gurupi. Agora, uma caminhonete de cor branca colidiu em um poste de energia elétrica na tarde da última sexta-feira. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e registrar a mesma. A concessionária que administra a energia elétrica da cidade realizou a retirada do poste danificado. Este acidente trouxe transtornos e prejuízos para a população. Uma moto de patrulha da PRF em perseguição se envolveu em um acidente de trânsito no entroncamento da Avenida Amapá com a Rua 2 no centro de Gurupi. O acidente teve envolvimento de 2 motos e de um carro de passeio que estava trafegando pela avenida na hora do ocorrido. A perseguição aconteceu quando o motociclista não obedeceu a ordem de parada na BR-242 na saída do Peixe. A PRF em seguida saiu atrás do infrator quando ocorreu a batida no centro da cidade. O policial foi socorrido pelo SAMU e o indivíduo, depois do atendimento médico, foi levado para a central de flagrante de Gurupi para os devidos procedimentos cabíveis. O Wagner, que é conhecido como Vaguinho aqui na cidade de Gurupi, infelizmente teve a sua vida ceifada com esse acidente de trabalho aqui no município gurupiense. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, esteve no local, informou que fez tentativas de reanimação na vítima, mas sem sucesso. A Polícia Militar também esteve no local para ouvir testemunhas. O local passou por perícia e a família da vítima informou que ele estava mexendo em um motor do caminhão quando o veículo deu um tranco. Não havia ninguém na direção. As câmeras de segurança registraram várias colisões e, em muitos casos, graças ao monitoramento de câmeras, as causas de acidentes foram apontadas. A batida foi registrada por uma câmera de segurança de uma residência. As imagens do circuito interno, que o veículo de cor branca está na rua e não obedece à placa pare e invade cruzando a avenida, momento em que está vindo um carro de cor cinza e acontece a colisão. Imagens de câmeras de segurança que estão circulando pelas redes sociais registram o exato momento em que 2 motocicletas se colidem na Rua 7, no centro de Gurupi. A colisão aconteceu quando uma das motocicletas realizou uma conversão e, na sequência, outra moto acaba batendo na lateral do veículo. Os 2 motociclistas acabaram caindo no asfalto após a colisão. As 2 vítimas tiveram somente pequenas escoriações pelo corpo e danos materiais. Acidentes nas rodovias ceifaram muitas vidas. A violência no trânsito enlutou muitas famílias em 2022. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira no KM 25 da BR-153, entre a cidade de Alvorada e Talismã, aqui na região sul do Tocantins. A batida frontal entre um automóvel e um caminhão vitimou um médico que reside e tem uma clínica na cidade de Porangatu, no estado do Goiás. O homem morreu na hora. Um acidente envolvendo uma caminhonete na TO 373 entre Alvorada e Araguaçu, no sul do Tocantins, deixou o homem morto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da caminhonete que conduzia e saiu fora da pista e bateu contra uma árvore. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo da vítima, que estava presa nas ferragens do automóvel. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, era por volta das 18 horas da última sexta-feira, quando um motociclista seguia sentido Lagoa da Confusão. Ele acabou se chocando com uma vaca que atravessava a rodovia. No momento, o homem chegou a ser lançado a vários metros de distância. A Polícia Militar, que chegou até o local, foi informada por profissionais da saúde que o indivíduo já se encontrava em óbito. O
Uma equipe da perícia técnico-científica aqui da cidade de Gurupi precisou se deslocar até o município de Dueré para fazer os levantamentos. A motocicleta foi entregue a familiares da vítima ainda no local. Já o corpo do homem foi trazido ainda durante a noite aqui para o Instituto Médico Legal da cidade de Gurupi, onde foi submetido a exames. O senador do Tocantins, Irajá Abreu, sofreu um acidente na manhã da última quarta-feira, dia 26, em Arraias, na região sudeste do estado. O veículo em que ele estava capotou várias vezes na TO 050. Irajá teve ferimentos leves. No carro também estava a esposa do político, Milena Beatriz, que ficou ferida. Segundo a assessoria do senador, o grupo estava indo para Brasília, no Distrito Federal. As imagens mostram Irajá e a esposa deitados às margens da rodovia e sendo socorridos por pessoas que passavam pelo local. Eles foram levados de carro até o hospital de referência de Arraias e depois transferidos de avião para uma unidade de saúde em Goiás. Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão provocou 2 mortes na manhã do último domingo na BR-153. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local da fatalidade. O Instituto Médico Legal informou que são 2 homens, mas que os corpos ainda não foram identificados. Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram um carro completamente destruído e a equipe fazendo a retirada dos corpos de dentro do carro. Uma pessoa morreu e vários passageiros ficaram feridos após um carro de passeio e um ônibus baterem na BR-153 em Aliança do Tocantins. O acidente aconteceu na última quarta-feira e as vítimas, incluindo crianças, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. O que chamou a atenção das autoridades durante o ano que se passou foi a quantidade de evasão de local de acidente. A omissão de socorro é crime, prevista no Código Penal brasileiro. E logo após a colisão, evadiu-se do local. Ao fugir do local de um acidente, o motorista envolvido pode ser enquadrado no artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro, que tem pena prevista de 1 a 6 meses de prisão. O Tocantins também registrou acidentes aéreos, como neste caso, envolvendo a queda de um helicóptero, onde uma pessoa morreu e outra ficou ferida. O helicóptero era de uma empresa particular e prestava serviço de emergências ambientais. Ele caiu em uma área rural de Porto Nacional. Era por volta das 15 horas, quando, por motivos ainda desconhecidos, o piloto perdeu o controle, causando a queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o SAMU, que precisaram se deslocar por uma área de plantação de soja até chegar ao local. Equipes do Ciopaer também deram apoio ao atendimento da ocorrência. O piloto Jairo de Oliveira Ferreira e o mecânico Paulo Maria estavam a bordo e foram socorridos ao Hospital Regional Público de Porto Nacional. O mecânico Paulo Maria não resistiu aos ferimentos e veio a óbito enquanto permanecia na unidade de terapia intensiva. Obedecer à sinalização, às regras e à legislação de trânsito, podemos também salvar vidas, evitando acidentes e discussões. E neste ano, promovermos um trânsito mais seguro. Afinal, há espaço para todos. E você está acompanhando o programa Retrospectiva 2022. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.